Ora, muito boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença aqui neste webinar da Mudei. Após estes minutinhos de espera, para que todos possamos estar prontos para ouvir a nossa convidada especial. Hoje é um webinar bastante especial. Estamos muito contentes de poder contar com a Bruna hoje para partilhar connosco todo o know-how que ela tem sobre muita coisa, mas hoje em particular sobre os PPRs e como é que podemos beneficiar ou não no IRS, nomeadamente. Mas passo já a palavra. Antes de passar a palavra à Bruna e fazer assim uma pequena introdução, só falar aqui um bocadinho da Mudei. A Mudei, eu sou responsável pela Mudei, meu nome é Ana Teixeira. Tenho comigo o Renato Moedas. Para quem não sabe, a Mudei é uma insurtech. Criamos a primeira plataforma digital de mediação de seguros em Portugal. Portanto, temos um negócio 100% digital, mas estamos sempre muito próximos dos nossos utilizadores e dos nossos clientes. Acreditamos que é assim que se faz a diferença nos seguros. A segunda nota que queria deixar ficar antes de passar a palavra à Bruna é que vocês podem ir colocando questões no chat. Portanto, é mesmo uma sessão de esclarecimentos. Portanto, sei que este não é uma altura do ano em que começamos a pensar, porque está a chegar ao fim, os PPRs assumem aqui um papel muito relevante, nomeadamente na poupança fiscal que podem ter. E, portanto, há sempre muitas questões. Somos constantemente bombardeados em dezembro por questões sobre PPRs, toda a gente a querer falar dos PPRs. Portanto, esclarecimentos, é mesmo por isso que nós temos esta sessão, que façam questões, estejam à vontade para as colocar. Vamos tentar responder a todas dentro do tempo limite, obviamente. Aquelas que não conseguimos, depois, em princípio, também podemos partilhar essas respostas. Portanto, estejam à vontade para colocar, é mesmo esse o objetivo da sessão. Passo aqui à Bruna, que eu acho que dispensa de apresentações, digo eu. É contabilista certificada, portanto sabe muito bem disto da contabilidade, da fiscalidade, especializada aqui nesta área digital, é uma inovadora nesta área. É autora de livro, tem tempo para escrever, com 120 mil seguidores no Instagram, não é qualquer coisa que consegue, qualquer pessoa que consegue isso, portanto é de facto notável. E eu acho que se calhar, pelo pouco, pelas convivência que fui tendo com a Bruna, eu acho que é um coração de empreendedor, e uma paixão pela contabilidade, e portanto essas duas vertentes fazem ela conseguir o sucesso que tem tido, denominada por muitos a contabilista mais conhecida de Portugal. Portanto, eu passo-te a palavra, é uma honra poder partilhar contigo esta sessão. Em meu nome, em nome da Mudei, agradeço bastante a tua disponibilidade para estar aqui e partilhares um bocadinho da tua sabedoria e nos explicares isto dos PPRs e dos benefícios fiscais, para sabermos como é que nós conseguimos aproveitar ao máximo aquilo que está à nossa disponibilidade, ao nosso dispor, digamos assim. Bruna, passo a palavra para ti. Obrigada. Obrigada aqui por esta belíssima introdução, Ana. É sempre bom ouvir quando têm boas coisas a dizer sobre nós. E eu, por acaso, surgiu aqui este convite, porque eu realmente, um dos fatores que me fez escolher a Medei na altura que abri empresa para os meus seguros, foi porque era a única que eu conseguia com os cliques falar com alguém e não ter que estar a usar outros meios, e eu realmente gosto muito dessa facilidade, e também é a forma que eu mais gosto de trabalhar dentro da minha empresa, e que às vezes nem toda a gente entende, mas realmente quando queremos mudar e pôr a nossa missão, às vezes não vamos agradar a toda a gente. Pois bem, fui aqui convidada porque realmente, e eu fico sempre um bocadinho de não querer ser egocêntrica, de dizer que as pessoas me consideram a contabilista mais conhecida de Portugal. Isto tudo surgiu porque em 2020 eu tive a brilhante ideia de criar uma página de Instagram chamada acontabilista.pt, e que muito rápido a conta cresceu e muita gente começou a pedir a minha ajuda. Eu, por acaso, as pessoas dizem, como é que surgiu esta ideia do digital e juntar a contabilidade? Eu sempre gostei muito de redes sociais, já tive blogs de moda, já tive outras áreas de agregar conteúdo, desde que sou miúda, desde os meus 15 anos, e realmente nunca pensei que iria ter o meu negócio próprio na área da contabilidade. Foi a área que eu estudei, gostava muito quando estava noutros gabinetes, mas foi realmente as pessoas que, quando souberam que eu era contabilista, que eu tinha outra rede social, pediram-me muito para eu criar. E a verdade é que eu tinha recentemente mudado de emprego e comecei a chefiar um departamento.
E na altura realmente me diziam que eu sabia explicar as coisas muito bem. E com o Instagram, ainda acho que trabalhei melhor, a minha veia de professora e formadora, que também foi algo que eu nunca quis, ter na minha vida. E fico contente até de nunca me terem convidado para ser professora numa universidade, porque fico sempre na dúvida se aceitaria, ou não por causa do tempo. Por isso é que eu brinco a dizer que nasci em 2020, eu nasci no ano de 95, em 2020 aqui como a contabilista nas redes sociais, e hoje em dia não sou só eu, a contabilista é um modo de fazer contabilidade aqui no meio digital. A minha veia empreendedora sempre esteve aqui muito no meu sangue, porque eu sou filha e neta de feirantes, os meus pais ainda hoje são feirantes, eu ainda costumo de vez em quando, nesta altura de Natal, ir para a feira ajudá-los, porque temos sempre mais venda nesta altura. Sou aqui da zona do Porto, mais propriamente da Maia, portanto, geralmente eu venho dar webinars e encontro sempre aqui alguém vizinho, portanto, se for o caso, tenho um escritório também na zona do Castelo da Maia, mais propriamente. Em 2021, com o crescimento todo da página, tive mesmo que abrir o meu gabinete, a minha empresa de contabilidade, que é onde eu sou a diretora técnica do mesmo e onde assino as contas dos meus clientes. Eu realmente não tinha mais coisas para me coçar, não é? E surgiu um convite no final de 2021 de eu escrever um livro. Eu costumo brincar a dizer, eu não consegui terminar o meu mestrado, não consegui entregar a tese, porque escrever para mim era uma dor. Eu gosto muito mais de estar aqui a dar aulas assim, a ser formadora, ao vivo e a falar, e não tanto escrever. Se calhar hoje com o ChatGPT tinha sido mais fácil, mas na altura que eu fiz ainda não era uma plataforma muito usada e realmente foram horas e horas e dias que me saíram do lombo e foi dos piores anos da minha vida em termos de realmente de trabalho e até de conquistas pessoais, porque eu não me safava de escrever o livro e custou-me muito. Quando ele esteve cá fora, é das minhas maiores conquistas, é onde eu chego a mais pessoas, dado o valor simbólico do mesmo, e que realmente ver-me nas estantes das pessoas e saber que vão buscar e consultar, fico muito feliz com isso. Hoje em dia já somos 125 mil seguidores, espero no próximo ano chegar aos 200 mil seguidores, portanto, muito conteúdo que vai acontecer no próximo ano para chegar a mais pessoas. Mas o que é que eu venho aqui falar de hoje? Vamos falar de PPR, que para mim é dos melhores benefícios porque junta duas coisas que eu amo: IRS e pagar menos impostos. Portanto, realmente aqui é das minhas deduções favoritas e já vamos falar sobre o que é isto das deduções. O que é que acontece? Nós não podemos pôr a carroça à frente dos bois. E eu vou precisar de vos ensinar um bocadinho as bases do IRS, porque senão vocês vão ficar sempre na dúvida se realmente vai valer para vocês fazer ou não este investimento, porque não deixa de ser um investimento. Vocês vão ter de dedicar de parte de rendimento que possam ter na vossa conta, ou seja, dinheiro que esteja poupado, para fazer este investimento que, na minha opinião, vale sempre a pena, mesmo que não fosse pelos benefícios no IRS. Se vocês não estão ainda a investir o vosso dinheiro, o PPR é das partes mais seguras face a outros investimentos com maior risco que vocês podem ter na vossa carteira. E o que é que acontece? Quando nós falamos do IRS, eu neste momento já posso fazer a simulação de 2024. E se calhar estão a pensar, mas como? Eu já fui ao portal das finanças e não consigo. Vocês não precisam de estar dependentes de nenhum Excel, de nenhum software. Vocês só têm de entender como é que o mesmo funciona. E em 80% das pessoas é muito fácil de simular. Não tem grandes extras ou rendimentos assim diferentes que possam pôr o cálculo um bocadinho mais complexo. É isso que eu vos quero mostrar aqui hoje. Portanto, a maior parte das pessoas, quando vai lá entregar a sua declaração, e porquê que nós entregamos a declaração de IRS? Porque nós só acertamos contas no ano a seguir. Ou seja, a entrega do IRS acontece entre abril do ano seguinte a junho do ano seguinte. Ou seja, eu, o ano 2024, vou acertar contas
a partir dali, no mês de abril de 2025. Eu estou sempre a fazer no ano a seguir. E o que é que acontece? Quando estamos na altura da entrega, nós já não podemos tomar muitas decisões, já não vou mudar o imposto que eu tenho. E muitas vezes as pessoas só sabem simular, muitas vezes vão para o automático, querem fazer aquilo muito rápido porque a maior parte não quer lidar com o IRS. Eu tenho dores ou tenho coisas da família, ou seja, são sempre problemas que a pessoa quer fazer aquilo o mais rapidamente possível e que não querem, mesmo preferem delegar a outra pessoa. Eu costumo dizer, não dá para fazer isso. Porquê? Porque vocês vão passar anos e anos sem entender nada de como é que funciona. E depois o que é que acontece? Vão achar sempre que o vosso colega de trabalho deve ter um contabilista melhor, ou não sabem o que é que ele faz, porque ele tem sempre muito menos imposto que vocês, ou um reembolso maior, e depois estão sempre com muitas dúvidas. Eu recebo pelo menos uma ou duas vezes por semana mensagens a dizer que eu preciso verificar o IRS das pessoas porque alguém está a fazer mal porque tenho sempre a pagar. Eu costumo dizer, pagar IRS, quando se entende o fundamento do mesmo, acaba por ser uma das melhores coisas do mundo. E quando entramos nesta ótica do investimento, de perceber o poder que é ter dinheiro investido, começamos a entender o quanto é bom podermos pagar IRS. Porquê? Porque as pessoas estão sempre preocupadas é com o pagamento, não estão preocupadas é com o imposto que está ali a ser gerado. Queremos sempre eu prefiro que o meu reembolso, que o meu IRS seja zero ou alguma coisa ali a receber. E eu costumo dizer, ok, mas se o imposto é o mesmo, o que é que interessa se tu vais pagar ou se vais receber? E o que é que eu quero dizer com isto? Nós geralmente não olhamos sequer para a nossa nota de liquidação. Simulamos, entregamos, vemos mais ou menos o valor que eu na conta, se é igual, e pronto, nem vamos olhar para um documento essencial que tem muita informação. Depois de ficar fechado o vosso IRS, vocês conseguem tirar este documento e muitas vezes temos várias informações. Por exemplo, eu consigo saber que aqui é um casal. De duas formas, consigo ver o coeficiente familiar, está aqui 2, aqui, desculpem. Consigo ver também que era um casal por causa aqui da dedução específica, que eu já vou explicar o que é que é. Consigo ver que esta pessoa na cidade onde mora não tem benefício municipal. E consigo ver qual foi o imposto desta pessoa neste ano, deste casal, no caso. E eu vou dizer, este casal pagou em 2023 8.356 euros. E vocês vão dizer, mas como é que pagou se a pessoa tem aqui um valor de reembolso? Ela pagou, ela não deixou de ter imposto. Se calhar muita gente acha, eu não pago IRS, tenho sempre reembolso. Mas esta pessoa pagou este montante. O que é que aconteceu? Durante o ano, adiantou mais dinheiro que o necessário. Adiantou 9.473 euros. Então, teve reembolso da diferença. Porquê que nós adiantamos? Porque o Estado tem medo que quando chega a altura de pagar nós não tenhamos valor. Eu preferia ter uma conta de 8.356 euros. E em vez de ter andado a dar 9.000 euros para eles, preferia eu mensalmente colocar de lado esse valor. Poderia ser num investimento e que estaria a render. E quando eu precisasse, ia buscar o investimento que eu fiz para pagar este imposto. Só que a maior parte de nós não tem esta capacidade de gerir o seu dinheiro, como se fala tanto na falta de literacia financeira. Então, uma das soluções que eles dão é todos mensalmente, quem tem um trabalho, coitado tem, há um valor que é retirado do vosso vencimento e que vos é descontado aquilo que acordaram com o vosso empregador, então ele retira o vosso salário e entrega em vosso nome ao Estado. E lá está, acaba por ser outra pessoa a ficar com a dor do pagamento. Eu sou a favor de que todos nós, à medida que o nosso salário é pago, devia aparecer uma notificação no nossa conta do banco. Olha, tens aqui para pagar, ou então no recibo de vencimento vinha também uma referência multibanco a dizer não te esqueças de pagar este valor e este valor à Segurança Social e às finanças. E assim cada um de nós tinha a obrigação de fazer o pagamento aqui do IRS. Então, se nós já pagamos todos os meses, por que é que nós temos que fazer este acerto de contas?
Porque nós temos muito pozinhos no IRS, ou seja, muitos benefícios que vão diminuir aqui este imposto, que são as deduções à coleta, onde se encaixa o PPR. Então, o PPR vai diminuir o valor do imposto. Estão a ver que, sem deduções, o valor seria 9.220, praticamente o mesmo que eu adiantei. Portanto, eles fazem mais ou menos o cálculo que vocês adiantam por mês, tendo em conta os vossos vencimentos e um mínimo de deduções que eles dizem que é as despesas gerais, basicamente onde cai quase tudo das vossas despesas do dia a dia, que é 250 euros. Estão a ver? Dá quase com esses 250, dá quase igual ao valor que foi adiantado. Porquê é que nós aqui, este casal, teve reembolso? Porque teve outros pozinhos. Pode ter um dependente, pode ter feito um PPR, pode ter tido muitas despesas de saúde ou de educação. E o que é que acontece? A AT não sabe esses acontecimentos, ele não sabe onde é que nós vamos gastar dinheiro que vai possibilitar nós diminuirmos o nosso imposto. Por isso é que há reembolso. Mas o ideal seria a maior parte de nós ter zero ou IRS a pagar. Seria o ideal, porquê? Porque senão estamos sempre a perder poder monetário ao mês por estar a adiantar ao Estado. Isto ficou entendido? É muito importante entendermos que, como eu digo sempre, ninguém recebe IRS. Só há o receber se nós tivermos adiantado alguma coisa. Quem nunca tem retenção na fonte, nunca vai ter reembolso de IRS, por mais despesas que tenha, ok? Porque as despesas apenas abate a aula. Como é que nós podemos tirar esta certidão, esta nota de liquidação? Podemos ir ao portal das finanças, basta procurar na barra de pesquisa por pedir certidão, liquidação de IRS, o ano e retiramos a mesma. Outra solução será procurar por IRS na barra de pesquisa. Vamos entrar nesta aba aqui, clicamos aqui em ver detalhe e lá tem o link para a nota de liquidação e com várias explicações das deduções da coleta, o que é que contou e o que é que não contou. Agora, o que é que eu quero vos ensinar? Como é que vocês podem calcular o vosso IRS para saber se vale a pena ou não fazerem PPR, pelo menos para o que nós chamamos os benefícios à entrada. Então, o que é que eu quero saber? Vamos fazer exatamente este cálculo que aparece aqui na simulação do IRS e na nota de liquidação, aqui de uma forma um bocadinho básica, ok? Mas lá está, 80% de vocês só precisam de saber isto, em que nós vamos calcular aqui o rendimento que vai ser sujeito às taxas de IRS, para percebermos se faz sentido fazermos ou não o PPR. Nós precisamos aqui das deduções, porque às vezes o nosso imposto pode ser baixo. Então, o que é que nós temos que saber? Que nós temos, a maior parte de nós, dois tipos de rendimento principais. Que é, temos um contrato de trabalho, o que nós chamamos a categoria A, o trabalhador por conta de outrem, e depois temos o trabalhador independente, ou freelancer, ou empresário em nome individual, aquele que tem um negócio próprio e que tem a coleta aberta, tem a atividade aberta e remite as suas faturas para receber o valor pelo seu trabalho. A forma de calcular o rendimento coletável, o rendimento que vai ser tributado às taxas de IRS, é diferente dentro destas categorias. Geralmente, no trabalhador por conta do outrem, nós temos o valor do rendimento que é sujeito a IRS, menos um abatimento que eles fazem a todos. E depois, no trabalhador independente, geralmente é a faturação vezes uma percentagem. Essa percentagem vai depender do negócio, qual é a atividade que essa pessoa tem. Então, o que é importante nós percebermos? Que tudo que nós ganhamos vai ser considerado para efeitos de IRS. A maior parte que tem um contrato de trabalho é muito fácil, pelo menos todos devem ter um vencimento base. Esse vai contar para o IRS. Depois podemos ter os prémios, podemos ter trabalho suplementar, horas extra, a isenção de horário de trabalho. Podemos ter também aqui, por exemplo, muitas pessoas têm um subsídio de alimentação, até um certo valor ele não é tributado para efeitos de IRS, então não vai contar para nós sermos aqui tributados. Por exemplo, se for pago juntamente com a vossa transferência para a conta bancária, é 6 euros.
Já se for em cartão de refeição, vai ser 9,60 €. Em 2025, o limite vai aumentar para 10,20 €. Ou seja, quem me pergunta se deve ter um cartão de refeição, quando é proposto pelas empresas onde trabalham, obviamente que sim, porque vão pagar menos impostos. É o que nós queremos, pagar menos impostos para ter o mesmo rendimento. Como é pago, desde que seja possível gastar, está tudo ok. Depois, gastar ou que faça sentido na nossa ótica, até porque há muitas empresas que juntam aqui com seguradoras e com gestoras de PPR, de planos de poupança de reforma, e é uma das formas de remunerarem os seus trabalhadores. Podem fazer um pagamento através de PPR. Depois, por exemplo, temos também aqui gorjetas muito na área da restauração, pensão de alimentos, que é preciso declarar, quem tem reforma, ou seja, aqui a pensão também, ganha a renda casa, também entra esse tipo de rendimentos. E depois temos aqueles que não vão contar, como já expliquei, o subsídio de alimentação, as ajudas de custo, também, por exemplo, quando usam a viatura em trabalho, até um certo valor por quilómetro não pagam, ou quando estão deslocados da empresa, também há geralmente um valor que não pagam nada por dia. Se tiverem sido despedidos, a indenização também há uma parte da indenização que não tem qualquer imposto. O seguro de saúde, que hoje em dia muitas empresas já oferecem aos seus trabalhadores, também não tem tributação. Se tiverem para o resto dos familiares, geralmente aí já tem. Se tiverem subsídio de desemprego, se tiverem de baixa, eu acho engraçado que muitas pessoas não sabem, mas imaginem, trabalham de janeiro a março e depois ficam de baixa. Eu já sei que essa pessoa o imposto vai ser zero, a não ser que tivesse um salário muito grande, tipo mais de 5.000 € ou 4.000, 5.000 por mês. Pronto, pode não ser muito grande, não é? Mas para a maior parte da população portuguesa é. Aí pronto, poderia ter algum imposto, mas a maior parte, só trabalhar 3 meses, não vai ter qualquer imposto e vai ter reembolso de tudo aquilo que descontou para efeitos de IRS. Também temos aqui os vales de educação e de infância, aqui é mais os vales de infância que não têm tributação, e também, por exemplo, acontece às vezes as bolsas de investigação, também a grande maioria não é tributada. Por exemplo, um documento importante que vocês recebem agora no mês de janeiro, ou deveriam receber nesse mês, é a Declaração Anual de Rendimentos, que geralmente tem lá discriminado o que é sujeito a IRS e o que não é sujeito a IRS. Através desse documento, vocês devem verificar duas coisas: se bate certo com os vossos recibos de vencimento e se vai bater certo com o valor que foi comunicado à autoridade tributária e que vai aparecer na vossa declaração de IRS quando estiver disponível para submeter a partir do dia 1 de abril. Então, o que é que eu aconselho sempre? Até para vos facilitar quando querem fazer a vossa simulação de IRS. Porque eu já poderia ter começado no início do ano, se eu sei que vou receber sempre o mesmo valor, eu já poderia ter simulado o meu IRS e fazer sempre as contas com as deduções que eu vou tendo ao longo do ano. Então, o que é que podemos fazer? Uma listagem aqui em Excel ou em papel, aconselho em Excel, que é mais rápido de somar, em que eu vou pôr todos os meus rendimentos sujeitos aqui por meses, o que não é sujeito, por exemplo, subsídio de alimentação, também podia pôr por tipo de rendimento. A segurança social, as retenções na fonte, cotizações se existem e sindicatos. Isto são tudo coisas necessárias para fazer o cálculo do IRS. Como podem ver aqui neste, obviamente que este aqui foi tirado numa altura, ou a pessoa está de baixa, ou foi tirado demasiado cedo, ou a pessoa tem um part-time, isto depende de muitas coisas, mas nós vemos aqui que esta pessoa teve 3.690 de rendimentos sujeitos e de rendimentos não sujeitos 780. Tem aqui o subsídio de alimentação. Porquê que está aqui este valor negativo? Porque foi um dia que faltou, então vai abater ao total ali de subsídio de alimentação. Geralmente há recibos que fazem esse cálculo, ou seja, de um lado colocam o que a pessoa teria direito e do outro o que vai sendo retirado. Se faltou a termos férias, retira do outro lado ao valor total que teria direito se tivesse trabalhado todos os dias. Neste caso, já chegamos aqui a uma fatia, já chegamos à parte do rendimento. Estamos a aprender como calcular. Ou seja, já podemos colocar mais ou menos, se vocês souberem que recebem sempre o mesmo valor base, podem fazer vezes 14 meses. Ou seja, subsídio de férias e subsídio de Natal.
Ou seja, vamos imaginar uma pessoa que ganha 1.000 euros de vencimento base, vai ter de rendimento 14.000. Vamos imaginar que a pessoa sabe que neste mês vai receber 2.000 euros de prémio. Então, somamos o prémio, vai ter aqui 16.000 euros de rendimento. Agora, nós temos que ver como é que chegamos aqui. Oi, cliquei em qualquer coisa que não devia. Não sei se aparece ou não aqui um. Não sei como é que eu tiro. Ah, já está. Bom. Estamos aqui a calcular o rendimento e agora, como vem aqui na nota de liquidação, nós queremos chegar à dedução específica. Então, vamos lá ver o que é isto da dedução específica. Basicamente, eles têm um montante que retiram a toda a gente. Porquê? Porque eles sabem que a pessoa gasta aquilo e que não faz sentido estar a ser tributado por um valor que nem chega a receber, digamos assim. Que basicamente eles já contam um bocado com a segurança social e outras obrigações que a pessoa tenha de cumprir. E esse valor é um valor padrão, ele tem uma fórmula por trás está a ser calculada com base no IAS. O IAS é um valor fixo que é atualizado todos os anos, que tem em conta os apoios que o Estado dá. E no caso, tem sido para este ano 2024, já está a ser pela fórmula do IAS, porque durante muitos anos foi um valor fixo de 4.104 euros. E a partir de agora, este valor está a subir para 2025, com a subida também do salário mínimo nacional, este valor ainda vai ser superior. Mas para nós simularmos o IRS de 2024, que vamos entregar agora em 2025, vamos contar com este valor. Então vocês perguntam agora, ok, mas eu só paguei 2.000 euros à Segurança Social. Tudo ok, a sessão específica vai ser 4.350, porque é entre os dois o maior. E vocês perguntam, ok, se eu pagar 5.000 euros de segurança social, aí já vai ser esse valor, porque é superior, e não os 4.350. Se muita gente pergunta, e a ADSE, que às vezes parece que não tem impacto nenhum, se a segurança social mais a ADSE, somado os dois, for superior a 4.350, vai contar esse valor. Agora vamos imaginar que temos 2.000 de segurança social e 600 euros de ADSE. Não vai ter impacto, porquê? Porque ainda é inferior a estes 4.350 euros. Depois, temos aqui também as cotas para sindicato, que muitas vezes é retirado do próprio vencimento e automaticamente já vai ser comunicado pela entidade empregadora. Nesse caso, vamos somar a este montante aqui anterior ao rendimento, aqui até 1% do rendimento bruto. Ou seja, se a pessoa tem 16.000 euros aqui de salário base mais prémio, significa que aqui 1% podemos ter 170 euros que podem ser somados a este montante. E aqui temos a majoração, portanto, pode ser mais, porque nós temos uma majoração em 100%, ou seja, tínhamos que multiplicar os 160 por 2. Depois temos ainda aqui as ordens profissionais. As ordens profissionais, para quem as paga, por exemplo, e não podem ter trabalho independente, que nesses casos não conta, mas no caso eu pago para a ordem dos contabilistas, as minhas cotas, eu posso somar estes 233 euros, obviamente que depende do valor que pagam, ou seja, se pagarem 30 euros dá cerca de quase 400 euros ao ano, ou seja, só vai ser somado os 233 euros. Também uma coisa que se soma e que eu vejo poucas pessoas a falar sobre isso, imagina que são vocês a despedirem-se e tinham que dar 2 meses à casa onde trabalhavam. Se vocês só trabalharem um mês, significa que vão ter que pagar uma indemnização ao vosso empregador, ao vosso ex-empregador, pelo mês que não vão cumprir, que geralmente é equivalente a um salário. Então, o que é que acontece? Esse valor pode ser abatido aos vossos rendimentos. Verificar sempre se foi ou não retirado, aqui a soma aqui dos meses, que geralmente não é retirado. E, portanto, nós temos que manualmente, isto tudo que eu estou a explicar aqui, tem que ser comunicado manualmente. Aqui os 4.350 não, mas as cotas para sindicatos, se for entrar pelo empregador, também não precisam, já vai estar lá comunicado, mas as cotas para a ordem profissionais e as indemnizações
tem que ser feito manualmente, tem que ser inserido na própria declaração, num campo do quadro 4 do anexo A. Então, nós já sabemos agora qual é o valor da categoria A. Ou seja, será os 16 mil euros menos 4.350,24. Será o rendimento que vai ser sujeito às taxas de IRS. Mas depois nós temos também a categoria B. E a categoria B é muito mais fácil. Aqui a categoria B é os trabalhadores independentes, quem tem a coleta aberta. Basicamente, nós temos dois regimes. E como é que nós sabemos um ou outro? O simplificado é, como eu disse, é por uma percentagem que nós sabemos o lucro do negócio, que pode não ser o lucro real, mas é assim que a AT vai apurar. Na contabilidade organizada vai ser toda a vossa faturação menos todas as despesas. Só estamos a ver que vai depender de cada um das vossas despesas, o melhor regime tem que ser analisado. Mas aqui eu falo muito do regime simplificado, porque o do lucro real acho que é fácil, é só ver as despesas todas que têm. No simplificado, não interessa. Então, se eu vender bens, imaginem que eu vendo 100 mil euros de mercadoria, vai ser considerado para o IRS 15%, ou seja, 15 mil euros. Se eu, por acaso, tiver uma atividade profissional, e há uma listagem que é do artigo 151, que está lá tudo explícito quais são as atividades profissionais, por exemplo, enfermeiro, contabilista, engenheiro, mediador de seguro, portanto, isso tudo vai aqui entrar na aba dos 75%, ou seja, em 100 mil vai ser considerado 75 mil euros como rendimento para efeitos de IRS. Automaticamente, 25 mil euros vai ficar para despesas. Se for outros serviços que não estão aqui previstos, como atividade profissional, vai ser considerado 35%, ou seja, nestes exemplos anteriores, 35 mil euros. Se tiverem propriedade intelectual, por exemplo, eu agora tenho o livro, recebo todos os anos direitos de autor pelas unidades vendidas. Aí é considerado 95%, mas há um benefício de só 50% ser considerado até aos 10 mil euros. Ou seja, se eu tiver 10 mil euros de direitos de autor, apenas vai contar 5 mil euros e depois é que eu aplicaria este coeficiente. Então, agora, vamos ver aqui. Opa, aqui exemplos, não é? Uma das coisas que acontece muito é quem é curioso que perguntam: eu tenho atividade aberta como enfermeira, mas agora quero ter uma loja online de produtos não sei para quê. E agora como é que eu faço? Porque eu não consigo abrir atividade para esta atividade, para este negócio. Eu digo, não precisas, só tens que acrescentar essa atividade. Ou seja, quando nós começamos o nosso negócio, podemos ter várias atividades diferentes. E no IRS somos tributados mediante essas atividades, porque há campozinhos para cada uma delas. Eu coloco a faturação de serviços de contabilidade, atividade profissional num sítio, coloco, se eu vender agendas, que é um produto físico, coloco noutro campo, e se eu tiver apoio administrativo, que é considerado uma atividade não profissional, eu coloco noutro campo. E o sistema vai fazer o apuramento aqui com base nas percentagens. Neste exemplo, tinha três diferentes, com percentagens diferentes, e vamos ter aqui um total de 13.250 euros que iria ser considerado pela autoridade tributária. Agora, por que eu trouxe dois casos? Porque nós podemos ter ambas as tributações. Nós podemos ter uma pessoa que tem um contrato de trabalho e que tem também atividade aberta e que vai somar os dois. Porquê? Porque há pessoas que acham que são IRS diferentes. Faz o IRS 1 e faz depois outro IRS. E não, soma tudo, porque nós no IRS somos tributados por todos os nossos rendimentos. Então, o que é que acontece? Na categoria A faço uma forma de cálculo e somo a outra forma de cálculo da categoria B e no total vai-nos dar o tal rendimento coletável, o valor que vai ser sujeito às taxas de IRS. Então, o que é que acontece aqui? Se nós tivermos, por exemplo, um casal, nós fazemos exatamente o mesmo cálculo, mas no final dividimos, ou seja, vamos apurar o rendimento coletável dos dois, mas para encontrar a taxa de IRS, como vamos ver de seguida, tem que dividir por 2 e depois multiplicar por 2 também pela parte da taxa. É só essa a diferença para quem seja um casal. O que é que acontece? Chegamos à parte de calcular o imposto e não podia existir só uma. Nós temos três opções, ou seja, a escolha do freguês, qual é que vocês vão querer usar.
A da parcela a bater é a mais rápida. Só que é aquela que as pessoas não entendem. Então, tenho que explicar aqui o método das escadinhas, que é assim que eu chamo, ok? Foi assim que eu comecei a chamar ao início. E a verdade é que elas estão estas aqui. Nós temos 9 degrauzinhos e estão a ver a diferença. Quem tem um contrato de trabalho, nós temos um valor que é sempre retirado ao nosso vencimento, só que o mesmo é calculado com base nestas taxas. Quando o nosso governo, o PSD, subiu ao poder, eles mudaram estas taxas que tinham sido discutidas quando? O ano passado, em outubro de 2023, a quando do Orçamento de Estado. E o que é que acontece? Eles quiseram baixar estas taxas, não eram estas, por exemplo, aqui era um valor, acho que era este valor, mas era 13,25, aqui era superior, e eles quiseram baixar. O que é que aconteceu? Em setembro e outubro, houve aqui ajustamento, porquê? Porque como baixaram, e estas taxas são de janeiro a dezembro, se elas mudarem em agosto, nós andamos a descontar a mais de janeiro a agosto. Então, o que é que eles fizeram? Bora lá no mês de setembro e outubro nem vamos cobrar nada, porque eles também já adiantaram mais do que o suficiente. Então, para equilibrar aqui as contas, não vamos, até certo valor de rendimento, não vamos aplicar nenhuma taxa. Isto porquê? Porque o Estado também não tem interesse em ter reembolsos elevados. Não tem interesse depois de estar a devolver todo esse dinheiro, para além de que hoje em dia, a partir de janeiro, que é quando começa a contar que eles têm que vos devolver, teoricamente, têm que pagar uma taxa, uns juros sobre o tempo que ficaram com o dinheiro do lado deles. Depois aqui, vamos falar sobre os PPRs e benefícios fiscais, eu estou sobre IRS. Vamos falar sobre os PPRs, só que se eu chegar aos PPRs que é já a seguir aos benefícios, vocês não iriam saber se valia a pena ou não. Têm que primeiro entender se há imposto e já vão ver porquê. Então, nós temos aqui as taxas, e esta é a parte mais complicada. A seguir os PPRs é mais fácil e mais rápido de entender, porque vocês vão entender porque é que vocês precisam de benefícios e perceber se eles vos fazem falta, porque para muita gente pode não fazer sentido. Então, o que é que acontece aqui? No método das escadinhas, muita gente acha, e voltando atrás, vou só fechar aqui, que é mais fácil. Se eu voltar aqui atrás na apresentação, se eu vos mostrar aqui, muitos de vocês iam achar que a vossa taxa de IRS, olhando para, porque atendem para eles são bons, como eu costumo dizer. Agora está melhor porque eles já mostram a taxa efetiva, mas mesmo assim não é melhor. Isto antes não existia, só começou a aparecer em 2023, se não estou em erro. E o que é que acontece? Vocês olhando para aqui achavam que a vossa taxa de IRS era 35%. E não é, isso é errado. Aqui era simplesmente o escalão onde vocês se encontravam, o escalão máximo. Estão a ver que eles agora metem aqui uma taxa efetiva mais baixa. Porquê? Porque nós somos tributados a diferentes taxas já, por isso é que eu chamo o método das escadinhas, porque temos muitos degraus, muitos entre aspas, são 9, e que há pessoal que diz que isto é complexo. Isto não é complexo, o que é complexo é chegar aqui ao rendimento. As taxas é um cálculo que a calculadora faz, é matemática pura e dura, bastante rápida de fazer. Então, para o exemplo anterior, nós tínhamos o rendimento aqui sujeito às taxas de IRS, como vemos, não é tudo que vocês ganharam, de 16.274 euros. Então, o que é que acontece? Eu vou ficar aqui no terceiro degrau. Significa que eu vou ter três taxas. Ou seja, eu vou ser tributado uma parte do meu rendimento a 13%, a 16,5% e a 22%. E o que é que acontecia muito? As pessoas achavam que a taxa delas era 22%. Meu Deus, isto é muito alto para mim. E a verdade é que não, esta pessoa tem três taxas, apenas uma partezinha que é tributada à taxa maior. Imaginem, muita gente preferia não ganhar mais 50 euros porque achava que todo o seu rendimento ia ser tributado a 22%. E a pessoa pensava, não, por 50 euros prefiro ficar abaixo e ser tributado a 16,5%. E não é de todo assim que funciona. Porque lá está, cada fatia do total do nosso rendimento é tributado a uma taxa diferente. E quanto mais ganhamos, é que esse a mais é que vai ser tributado a uma taxa superior. Okay? Por exemplo, se alguém. Este valor era só de trabalho por conta do trem. Se quiser abrir atividade, já pode contar que vai ter uma taxa de 22% sobre esse ganho extra, porque já está nesse degrauzinho. Então, nós chegamos aqui ao nosso
imposto que eu gosto de chamar o bruto. Ou seja, se o Estado não nos desse benefícios, nós acabávamos aqui, este era o nosso imposto, era aqui que acabava o nosso acerto de contas. E que é a maior parte assim que funciona noutros países da União Europeia. Só que nós temos uma coisinha que é os chamados pozinhos do IRS. E vocês já podem fazer esta simulação para o IRS de 2025 a entregar em 2026. Portanto, muita gente está já preocupada com 2024 ou nem sequer está a pensar nisso e depois chega a abril e fica tipo, ai meu Deus, eu não sabia este valor, pensei que ia ter um reembolso maior ou não estava a contar pagar. Eu digo, não deveria ser surpresa. Já podem saber. Pode mudar uma outra coisa até 31 de dezembro, pronto, em janeiro, no início de janeiro, nas primeiras semanas, voltam a fazer a simulação. Vocês, nesta data, já podem fazer 2025. O Orçamento de Estado já foi aprovado para o ano 2025. Eu já sei as taxas do IRS que se entrega lá em 2026. Já posso fazer previsões de rendimentos, que é muito mais importante para quem é trabalhador independente, que precisa de, quando está a cobrar valores, saber exatamente quanto é que vai pagar de impostos. O que é que acontece? Esse não é o valor final, porque nós temos os pozinhos, nós temos aquilo que nós pedimos de despesa com contribuinte, que nós geralmente, todas as faturas, não é que aparece no portal das finanças, não é fatura, temos os dependentes para quem tenha filhos, quem tenha uma incapacidade igual ou superior a 60% pode ter aqui benefícios no IRS, e temos o PPR, que é o mais famoso aqui destes pozinhos todos. Temos também que perguntavam aí os natividades a uma IPSS entram no IRS. Sim, eles têm que ter uma certificação, mas geralmente as IPSS têm, é só questionar. Eles evitem e dão-vos um papelzinho com todos os dados que têm a tal certificação, não é bem assim que se chama, mas que estão habilitados a depois declaram isso às finanças para que o mesmo apareça nas vossas deduções. Geralmente o valor depende do tipo de doação, mas é à volta de 35% do valor doado que vocês têm aqui de pozinhos que vai abater a este valor que nós calculamos. Eu, neste caso, olhando para este montante, eu sei que há margem para diminuir, mas imagina que esta pessoa dava 200 euros de IRS. Se a pessoa já tem as despesas com NIF, esse montante, eu não vou fazer mais nada. A pessoa não precisa de mais pozinhos no seu IRS, porque já vai ser zero. As deduções à coleta, como o próprio nome indica, abatem a algo. Uma dedução é abatimento a alguma coisa. Então, o que é que acontece? As mais comuns é aquilo que nós estamos habituados a ver no e-fatura, que lá está, este valor aqui que vocês costumam ver no vosso e-fatura é uma dedução. Não tem nada a ver com o que vocês vão receber de IRS. Já entendemos que nós, no máximo, qual é que vai ser, se eu vos perguntar, qual é que é o máximo de reembolso que vão ter? Do máximos dos máximos, tipo, sem eu saber nada da vossa vida. Será aquele valor que vocês descontaram ao longo do ano, a retenção. Imagina, se eu for ver todos os meus recibos de investimento e soma lá 3.000 euros, eu vou-te responder, o teu máximo de reembolso é 3.000. Se a maior parte das pessoas vai buscar isso, não, porque senão ninguém pagava IRS e não é suposto numa sociedade como a nossa, não é? Numa cidade na Europa, que não é um país em subdesenvolvimento, é um país desenvolvido, faz parte de pagar IRS. Então, nesses casos, nós não conseguimos ir buscar os 3.000, mas o que é que eu quero? Buscar parte, quero diminuir ao máximo o meu imposto para conseguir a ter reembolso de parte que eu adiantei. Ou então, tudo bem, se eu tiver a pagar, significa que andei a adiantar pouco e está tudo ok, significa que tive margem para ter dinheiro do meu lado mais tempo disponível. Mas o que eu quero sempre não é aumentar o reembolso. O que eu quero sempre é diminuir o imposto, ok? Isso é que é importante e é como nós devemos pensar. Então, aqui a maior parte, pronto, estas aqui de cima é uma percentagem sobre o total que vocês pagam, e aqui é os limites por agregado, ou seja, aqui é 500 por agregado, dá 250 mais 250 por cada sujeito passivo, mas na maior parte dos outros é por todo, ou seja, o global do agregado todo. Já estas aqui de baixo, ou seja, o que eles chamam a exigência de fatura, tudo somado por agregado, o limite máximo é 250, só que aqui é a percentagem do IVA. Não é a percentagem do que vocês pagam, é do valor do IVA que está neste tipo de faturas.
e a maior parte é 15%. Os ginásios é 30%, as jornais e revistas e transportes públicos é 100% do IVA. E agora vamos finalizar aqui com aquilo que vocês mais querem saber. Só que, lá está, eu acho que o mais importante, e se calhar posso estar errada, não é? Mas é entenderem como é que funciona aqui a parte do IRS, que é para vocês perceberem se precisam realmente. Isto imaginem, olha, não têm mesmo, querem mesmo é poupar no IRS, mas fazer o PPR, pá, não faz sentido já a correr em dezembro, faz sentido, pronto, faça em janeiro. Mas vou-vos mostrar aqui, ok, se a pessoa tem margem, imaginem, destes 2.671 eu quero baixar e eu só tenho 311 no meu e-fatura, aproveita para validar as faturas, eu ainda tenho muita margem para descer o imposto. Ou seja, se eu puder poupar e fazer um investimento que me vai baixar o imposto, eu se calhar prefiro do que estar a dar mais dinheiro ao Estado, mesmo que já o tenham dado, ok? Ele depois volta para vocês se existir aqui as retenções na fonte. Então, o que é que acontece? Os planos de poupança da reforma são uma das medidas mais interessantes do IRS, porque sabemos bem como é que está a nossa segurança social. Então, o Estado tem interesse que vocês façam este investimento. Por isso é que nos permite deduzir no IRS, porque ele não quer que, quando chegamos à idade da reforma, não tenhamos nada para comer e que nos tenha que dar apoios extra para além da nossa reforma, ou que nos tenha que pagar a reforma mínima porque os nossos descontos não chegam. Então, o que é que acontece? Ele dá-nos a possibilidade de nós abatermos no IRS 20% do valor investido. Só que há limites, tal como existe em todas as outras categorias. E o limite depende da vossa idade. Ou seja, até aos 34 anos, o limite aqui é 400 euros. Ou seja, fazendo 20%, o máximo que podemos investir mais, mas o benefício não passa disto. É 2.000 euros. Ou seja, 2.000 dá o limite certinho, que é 400 euros. Entre os 35 e os 50, a dedução já baixa o limite, que é 350. Ou seja, nós só precisamos de aplicar 1.750. Se estivermos a falar acima dos 50 anos e depois vai até à idade da reforma, porque depois geralmente até ali aos 60 anos, nem bem a idade da reforma, deixa de existir benefício, ok? Então aqui acima dos 50 o limite já é 300 euros e por isso só precisam de aplicar 1.500 euros. E este benefício é dado em produtos aqui individuais de reforma, ou seja, não interessa se é seguro ou fundo PPR, ok? Tem que ser dentro aqui dos planos para a reforma para poderem ter este benefício. Se tem maior risco ou menor risco, isso depois já vai depender de vocês e não tanto se podem ter ou não aqui este abatimento. Como é que nós declaramos isto no IRS? Ou seja, isto nós chamamos os benefícios à entrada, ok? Que significa que nós queremos ir buscar esta dedução. E há muitas pessoas que não querem usufruir dos benefícios à entrada. Para mim, tira um bocado a lógica do PPR, eu entendo, mas tira um bocado a lógica e o benefício, não é? Eu acredito que faça outros investimentos, é bom para beneficiarem disto, no IRS, ok? Vamos usar aquilo que o Estado nos está a dar. Em termos de rendimento, 20% é um excelente retorno de um investimento, não é? 2.000 euros e logo à cabeça. Porquê que eu digo logo à cabeça? Porque é que muita gente faz PPR e depois não tem benefício fiscal, porque não tem imposto. Por exemplo, se nós tivermos mais ou menos 13.500 euros de vencimento anual, não faz sentido PPR. Eu não falei aqui, mas quer dizer, depende, 13.000 pode ter algum imposto. Mas se uma pessoa ganha só e apenas o salário mínimo nacional, ou abaixo disso, não faz sentido, porque o imposto dessa pessoa vai ser zero. Ela não vai ter imposto. Chama-se o mínimo de existência. Eu não quis trazer aqui, que senão vocês já me estavam a mandar às couves de estar a ser cansativa, não é no cálculo antes, mas realmente nesses casos pode não fazer sentido. Porquê? Porque o imposto é zero. Eu não posso abater nada a zero. Não vou fazer nada, portanto, tudo aquilo que aparece no vosso fatura vai para a batalha porque não serve para nada em termos de IRS. Então, o que é que acontece? Este valor vai desaparecer geralmente
automaticamente no anexo H, que é o anexo das deduções, e no quadro 6B dizer com este código o valor que vocês investiram e a entidade. Mesmo que façam o IRS automático, verifiquem aquilo dá-vos o total das deduções, verifiquem se está lá. Porquê? Porque nos primeiros dias, eu não sei porquê, porque eu acho que os bancos e as entidades que gerem o PPR comunicam antes, mas nos primeiros dias, por isso é que nós dizemos não faça o IRS a correr nos primeiros dias, porque às vezes não está tudo. E o que é que acontece? Depois eles demoram mais tempo a validar, porque depois tem que existir ali pelo meio outras comunicações, e acaba por vocês quererem fazer tão rápido e depois não está lá as coisas todas. E convém verificar se está mesmo lá comunicado o PPR. Ou seja, Bruna, deixa-me só, desculpa lá só de interromper, só consciente aqui do tempo, está bem? ok, Está eu só bem? demoro mais 3 minutos. Está bem, está bem. Estás à vontade, é só para dar aqui uma notinha, está bem? Ok, obrigada. Depois aqui, como eu estava a dizer, se vocês não quiserem ter os benefícios à entrada, já vamos ver porquê, vocês podem retirar, podem e devem, ok? Porque senão ele vai lá comunicado e lá está. Se uma pessoa não tem imposto, é igual ao litro, depois, mesmo que faça o PPR, vai poder mexê-lo, como eu vou-vos mostrar, à vontade, porque não teve o benefício à entrada. Mas quando têm o benefício à entrada, vocês não podem pegar no PPR, levantá-lo como bem entenderem, ok? Há aqui regras. Porquê? Porque tiveram este benefício. Também uma pergunta frequente que fazem é: eu tenho que investir todos os anos para ter este benefício? Sim, senão era o melhor. Toda a gente fazia PPRs, toda a gente estava aqui a consumir a Moodle para, nesta altura, fazer PPR, porque isso era sendo do Totoloto. Eu metia 2.000 euros e todos os anos, até aos 60 e tal anos, eu abatia 400 a 300 euros, era maravilhoso, sem fazer mais nada, não é? Mas a verdade é que não, vocês têm que investir todos os anos. Isto para os benefícios à entrada. Temos também os benefícios à saída. Eles são extremamente interessantes do ponto de vista fiscal. Para vocês terem noção, a maior parte dos investimentos na bolsa e nesse tipo de mercados paga 28%. Ok? Os PPRs, a tributação é logo mais baixa. Se vocês levantarem o PPR antes de fazer 5 anos, a taxa é 21,5, entre 5 a 8 a 7,2 e mais de 8, 8,6. Se for ao abrigo das condições normais, que já vamos ver, é de 8%. Portanto, extremamente vantajoso. E porquê que nós temos aqui a tributação? Porque o PPR está a render. O suposto é nós metemos lá 2.000 euros e daqui a 20 anos esses 2.000 euros multiplicam-se e estão a render alguma coisa. A ideia aqui não seja rentabilidade, mas imagina, coloco 2.000, daqui a 20 anos quero ter 4.000 no PPR. Estão a entender? Ele vai rentabilizando ao longo dos anos. Então, quais são as formas de nós levantarmos o PPR sem termos penalização? E a penalização é devolver o benefício fiscal. Então, imaginem que eu faço um PPR agora, declaro, tenho os 400 euros que abato, que eu tenho menos de 35 anos. Então, o que é que acontece? Faço PPR, mas daqui a 2 anos decido levantá-lo. Eu vou ter de devolver os 400 euros mais uma taxa agravada por cada ano que passou, que é de 10%. Portanto, para além de eu ter que devolver ao Estado aqueles 400 euros, ainda vou pagar uma taxa por cima disso por cada ano. Portanto, estão a ver que realmente é para vocês nem sequer terem ideias. Mas eles dizem, ok, após 5 anos da primeira entrega, vocês podem, o que é que significa que tem que estar pelo menos 5 anos feito o PPR, podem levantar sem qualquer penalização se vão se reformar por velhice. Podem ter feito aos 57 anos um PPR e, entretanto, terem ido para a reforma. A partir dos 60 anos de idade, porque a partir dessa data já não têm sequer benefício, portanto também já podem levantar, ou então para pagamento de prestações do crédito, ok? Portanto, todas as nossas prestações, imagina, agora no dia 20 de dezembro, cai a minha prestação do meu crédito à habitação, eu posso pedir à minha gestora do PPR, dizer, meus amigos, por favor, a minha prestação eu quero que seja paga uma parte aqui com o PPR, portanto, transfiram para o meu crédito de habitação esse valor. Essa é a única forma. Estão a ver como é super interessante, portanto, basta terem um crédito à habitação, tem que ser HPP, habitação própria permanente, onde vocês habitam, não pode ser uma casa alugada a outros, ok? Portanto, vocês pelo menos, imaginem, se
Já não gostam daquele PPR, podem sempre mudar, as mudanças não pagam qualquer imposto, ok? É simplesmente uma transferência, mas se querem mesmo o dinheiro, porque precisam dele, tem aqui uma solução. Em qualquer momento de extrema necessidade, desemprego de longa duração, estão aqui todos, incapacidade, doença grave ou morte, pode ser levantado o PPR. E agora prestem muita atenção, porque isto vai acabar até 31 de dezembro. Isto foi uma medida excepcional que entrou na altura também do Covid e do aumento das taxas de Euribor. Vocês podem ainda levantar até 31 de dezembro, sem dizerem para quê, não têm que justificar, até um limite mensal do IAS, que é 509,26 ainda este ano, apenas dá para PPRs que tenham sido feitos até 30 de setembro de 2022. Portanto, se quiserem retirar dinheiro, podem pegar e já podem usar para fazer outro investimento noutro PPR. Pode também ser para pagamento de prestações. Pagamento não é amortização, é uma prestação que esteja a vencer ou que já esteja vencida por falta de pagamento. Também podem, mas tem que ser feito o PPR até 31 de dezembro de 2022, ou seja, quem fez depois já não dá. Ou então, também ainda podem fazer a amortização antecipada, que eu acho que vou usar este meio, porque eu tenho um PPR que eu já não gosto muito dele, então eu posso pedir para amortizá-lo até 31 de dezembro, posso pegar no valor todo que lá tenho e dizer que é para pagar, fazer uma amortização do meu empréstimo da casa e o limite é até 24 vezes o IAS, que é de 12.222,24 este limite. Portanto, podem até 31 de dezembro fazer também isto e vale para subscrições até 27 de junho de 2023. Portanto, aqui são as exceções à regra e também vamos ter aqui apresentações. Isto tudo destas mudanças da lei foi neste decreto-lei, pronto. É um bocadinho aqui mais teórico. O que é que nós queremos? Baixar o imposto. Portanto, eu tinha aquelas deduções que estavam no e-fatura, mais o PPR. Quem tenha filhos, geralmente também tem aqui uma dedução automática, só por terem os filhos, de 600 euros. Eu diminui o meu imposto aqui em 1.311 euros. O PPR automaticamente deu-me aqui uma diminuição de 400 euros. Se eu tinha adiantado 2.000, já estou a ganhar mais no reembolso. Se eu tinha a pagar 2.000, já só vou pagar 1.600. O que é que importa? Eu baixei o imposto para um valor de 1.359 euros. É que o poder do PPR, se nós tivermos imposto, e vocês conseguem, se ainda não entenderam muito bem as contas, vão ver uma declaração do ano anterior e verifiquem se vocês podiam ter usufruído de mais deduções. Se a situação foi semelhante a este ano, já sabem que à partida podem sim investir aqui num PPR que vão ter estes benefícios muito interessantes. Eu só não fiz um ano no meu PPR e chorei, porque foi quando comprei a minha casa, que dava tudo de obras, não tinha mais onde ter o dinheiro, portanto aproveitem quem possa e tenha uma poupança, não o deixem parado no banco, porque a maior parte não está a fazer nada com aquilo, mas vale pôr num PPR que, como viram, não têm que ter medo, porque há tantas exceções à regra e tipo, não gostam do PPR apresentado, daqui a 5 anos, 10 anos, vocês podem mudar para outro sem qualquer problema. E pronto, já terminei. Passo Bruno, a palavra. muito obrigada. Eu acho que foi muito claro. Eu acho que nós aqui na Moldei, pronto, nesta altura do ano existem sempre muitas questões relativamente ao PPR e uma é realmente as pessoas querem pagar menos imposto, obviamente todos nós queremos pagar menos imposto, mas eu acho que é muito importante esta ligação que tu fizeste a explicar onde é que os 400 euros encaixam, não é? Uhum, Porque não é para toda a gente. Portanto, se realmente não há pagamento de imposto a fazer, não vai deduzir a nada, não é? Porque o Estado não nos vai dar dinheiro, não é? Eles vão nos devolver alguma coisa que a gente tenha pago a mais, ok? uhum. Então, eu acho que isso foi muito esclarecedor. Um, E não o, deixa de fazer sentido, ou seja, o que eu também quero deixar é, não deixem até de fazer aqui, como eu mudei o PPR, só porque não vão ter, imagina, às vezes são jovens, ou não têm ainda, não estão a trabalhar, mas ainda não têm muito imposto, ou têm o IRS jovem, não é? Que muita gente também não paga nestes primeiros anos de IRS, não é por não terem uma coisa que invalida fazerem o PPR. O idealmente sim, é verem o investimento. Não precisam é de fazer a correr até
a 31 de dezembro, não é? Podem Isso. fazer em janeiro. Sim, eu acho que, claro que o PPR também tem a vantagem de estarmos a trabalhar para a nossa reforma, é? Pormos ali que há algum Uhum. valor do lado, mas tem sem dúvida essas duas vantagens muito grandes, que é no primeiro ano, quando se entrega o valor, tem quase 20% de rentabilidade, não é? Aquele máximo, portanto não há nenhum investimento que permita Muito isso. raro, muito raro. E depois aquilo que às vezes é menos falado, mas que também é muito importante, que é os benefícios à saída, não é? O pagarmos menos taxa de imposto sobre as mais-valias, não é? E tu Uhum. mostraste ali que a maior parte dos produtos de investimento, portanto, as mais-valias não é mais do que aquilo que eu ganho, não é? Tu estavas a dizer, ok, eu pus agora 2.000, quando chegar aos 60 anos, vamos supor que tenho lá 4.000, as minhas mais-valias são 2.000. Ora, pagar 28% sobre 2.000 ou pagar 8,6% sobre É dois incrível. mil é uma diferença muito grande. Portanto, o PPR também tem essa vantagem de ser um produto que fiscalmente, quando o levantamos, vamos pagar muito menos imposto sobre as mais-valias. E, portanto, é menos falado, porque demora mais tempo no tempo a se materializar, mas é também um benefício fiscal que não pode ser esquecido, porque não há nenhuma outra produto no mercado, pelo menos em Portugal, que tenha essa taxa tão baixa sobre as mais-valias. E em termos de rentabilidade, os produtos do PPE, nomeadamente os fundos PPR, têm tido rentabilidades muito interessantes. Temos aí fundos PPR com muitas rentabilidades interessantes e, portanto, é sem dúvida também um investimento a ver no sentido de rentabilizar a nossa poupança, porque também tem juros, que vamos ganhando juros, não é? Como estavas a dizer, não é só os benefícios fiscais, é também aquilo que vai crescendo, não é? Há um fermentozinho, que é os juros, não é? A rentabilidade do PPR que vai fazendo crescer o bolo para que esses 2.000 se transformem em 4.000, por exemplo. Só para terminar, só consciente aqui da hora, portanto não vamos tentar não demorar muito tempo, mas eu se calhar passava aqui a palavra ao Renato, que nos vai explicar aqui um bocadinho como é que funciona o PPR na Mudei, mas o porquê de perguntarmos determinadas coisas, porque estavas a falar, por exemplo, da possibilidade de haver dois tipos de PPR, o seguro e o fundo. Portanto, eles têm edição diferentes, embora tenham os mesmos benefícios fiscais associados. Falaste também de que as transferências não têm qualquer impacto em termos de deduções e de penalizações em IRS. Pronto, e portanto, nós na plataforma da Mudei, as questões que vamos fazer para apresentar soluções de PPR, quer seguro, quer fundo, têm em consideração essas vertentes. Portanto, acho também é interessante explicar aqui um bocado na perspectiva do ponto de vista do produto do plano poupança-reforma, porque é que as coisas estão montadas da forma como estão. Nata, passo-te aqui um bocadinho a palavra, Obrigado, Ana. tentando ser aqui um bocadinho resumido, porque Ok. já vamos longo na hora, está bem? Obrigado, Ana, e obrigado, Bruna, pela excelente apresentação, que foi sem sombra de dúvida aqui uma grande mais-valia para este webinar, sobre aqui IRS e sobre também PPRs e benefícios fiscais. Quando nós falamos aqui em PPRs a nível individual, falamos do terceiro pilar da nossa reforma, ou seja, é a nossa responsabilidade, a nossa responsabilização perante a nossa reforma. Nós colocarmos algum dinheiro de lado, porque está previsto já que neste momento nós vamos receber cerca de 40% do último salário. Por isso também devemos ter essa preocupação e aqui a Mudei temos a preocupação também de contribuir para o terceiro pilar. Como é que vocês podem então chegar aqui a nós? Podem chegar a nós aqui através aqui do nosso site, que é www.mudei.pt, onde depois tem aqui para ti, onde temos aqui vários produtos que vocês podem simular aqui online. Eu chamo-vos aqui a atenção aqui ao Wikiseguros, ou seja, é o nosso blog. Nós neste momento nós já falamos de PPRs desde para aí de setembro. O PPR é como os gelados, é um produto sazonal. E nós neste momento chegamos aqui à sazonalidade dos PPRs. Hoje em dia ouvimos falar PPRs em todo o lado. É como um pouco os gelados no verão. Aqui nós na Mudei já falamos aqui há algum tempo de PPRs, temos uma rúbrica que é o Bom Segurês, onde já estamos aqui no sétimo episódio, onde temos aqui vários temas, os PPRs e os três pilares, lá está aquilo que eu falei há pouco, estamos a falar do terceiro pilar, se podemos fazer um PPR para o nosso filho, temos aqui o PPR como seguro de vida, como levantar o PPR, e tenho aqui um também muito interessante, que é como transferir um PPR. E depois vocês, se quiserem, também podem ver aqui no nosso blog, ou então podem ir aqui ao nosso canal no YouTube, fazer a subscrição e também tem aqui tudo a falar sobre PPRs e outros temas de seguros que nós temos aqui. Também gostamos de trazer literacia a nível de seguros para todas as pessoas poderem entender melhor esta área. Vamos então aqui rapidamente fazer uma simulação de um PPR.
como tem aqui este botão, estão a ver aqui onde diz simular online, aparece aqui todos os produtos que vocês podem fazer a simulação online de saúde, casa, crédito de habitação, multirriscos, viagem, e depois temos aqui no trabalho e finanças a questão do PPR. Clicamos aqui onde diz PPR, coloca-nos logo aqui a primeira questão, que é um seguro PPR ou um fundo PPR. Isto é uma das questões que muitas vezes as pessoas fazem elas próprias. Então, mas o que é que eu vou fazer? Vou fazer um fundo ou um seguro? Bem, se calhar podes fazer os dois. Depende do teu perfil de investimento, da tua aversão ao risco. No seguro PPR sabemos que o capital é garantido, no fundo PPR o capital não é garantido. Um seguro PPR tem uma rentabilidade mínima garantida. O fundo PPR é um fundo que tem várias ações, obrigações e vários instrumentos financeiros e que é volátil ali ao mercado. Mas também sabemos que a médio e longo prazo o fundo PPR dá uma rentabilidade maior do que o seguro PPR. Por isso, o que eu aconselho para as pessoas mais novas é sempre um fundo PPR. Para aquelas pessoas que estão a partir dos 50, epá, se calhar se não fizerem 50% no seguro e 50% num fundo, se calhar façam 30% num seguro, ou 70% num seguro e 30% num fundo. Agora depende muito daqui do perfil de risco de cada um de nós. Pronto, eu vou escolher aqui um seguro. Neste caso, depois temos aqui o que é que pretendes fazer? Um novo PPR ou transferir uma PPR? Pronto, se for fazer um novo PPR é fácil, só temos depois de dizer aqui responder aqui algumas questões, mas também podemos transferir o PPR. Qual é a vantagem de transferir o PPR? Há pouco, quando a Bruna falou que tinha um PPR e que ia utilizá-lo para amortizar a casa, eu comecei aqui a dar facadas no peito. Desculpa, um pouco isso, porque acho que não é uma boa opção. O PPR tem excelentes benefícios fiscais à entrada, tem excelentes benefícios fiscais à saída, Ah, não, mesmo. mas eu vou fazer outro. Exatamente, Só não isso sim. gosto do produto que eu tenho. Se não gostas do que tu tens, podes fazer a transferência de PPR. Só que eu vou fazer também, mas eu vou aproveitar para tirar o de lá e já vou fazer um novo. Porque assim já Aqui, tenho o bom outra dos dois vida. mundos. Já tenho o bom dos dois mundos, é mais por aí. Aqui na questão do fundo PPR, o que é que temos aqui quando estamos a falar da transferência do PPR? Se nós transferimos de um seguro para o outro seguro, como tem capital garantido, aí há uma penalização que pode ir até 0,5%. No entanto, ressalvo sempre esta situação, que neste momento as companhias que estão a receber muitas vezes estas transferências estão a cobrir esse valor. Por isso, vejam, se quiserem, vejam connosco e nós também vos aconselhamos nesse sentido. Nos fundos PPR não existe esta penalização porque não há um capital garantido. E o processo? O processo é muito simples de transferência. Basta preenchermos a proposta, basta preenchermos aqui um documento para a companhia onde nós vamos transferir e um documento para a companhia de onde vamos transferir, onde temos o PPR a dizer que vamos transferir. O processo é muito simples, como depois poderão verificar. Qual é que é o objetivo aqui do PPR? Depois temos aqui se é obter benefícios fiscais, se é poupar para a reforma ou investimento a médio e longo prazo. Qualquer uma destas opções é legítima, é perfeitamente legítima por parte do investidor. Aconselho-vos a ver o nosso Bom Segurês, onde vão lá ter aqui umas boas dicas sobre aqui os PPRs. Temos ali damos uma visão 360 mesmo sobre o PPR. A nível de, eu vou colocar aqui para ter benefícios fiscais, a nível de entregas, podemos ter dois tipos de entregas. Entregas regulares, que são aquelas entregas que são mensais, trimestrais, semestrais ou anualares. Eu pessoalmente sou um adepto das entregas regulares, porque é como se fosse um custo fixo que nós temos e então no final do ano, se eu quiser e tiver disponibilidade, posso fazer a entrega para cumprir os 1.500, 1.750 ou 2.000 euros, consoante a idade que eu tenho no dia 1 de janeiro, porque aí é que conta a idade, é no dia 1 de janeiro, a idade que eu tiver no dia 1 de janeiro é que me vai dizer qual é que é o valor máximo que eu devo investir, ou uma entrega única. Pronto, e vou dizer aqui que pretendo investir mensalmente. Isto depois aqui também temos aqui uma coisa maravilhosa quando investimos mensalmente, que é a questão dos juros compostos. E vou colocar aqui que vou entregar 50 euros por mês. Faço aqui continuar, depois coloco aqui o meu e-mail, a minha data de nascimento e vou ver os resultados. Pronto, isto é uma calculadora que nós temos na Mudei, em que vamos analisar de todos os PPRs que nós temos e nos vai dizer quais são as escolhas acertadas para esta pessoa. Neste caso aqui seria aqui a solução da Prevoar, em que teria um valor estimado aos 60 anos de 7.410 euros, contra aqui 7.347 da Aliança e 7.122 da,
da Lusitânia Vida. No entanto, se eu quiser, posso sempre chegar aqui, atualizar os cálculos, dizer, olha, afinal não vou fazer uma entrega mensal, quero fazer uma entrega anual e vou pôr aqui 1.500 euros. Ou seja, depois podemos brincar aqui um bocadinho com o simulador e ele vai-nos dando aqui as respostas e em função disso também e da minha disponibilidade poderei fazer aquilo que mais me convier, que é mesmo assim. Se quisermos fazer a subscrição online, também podemos fazer a subscrição online. Como a Ana falou e muito bem no início, nós somos uma mediadora digital e então, como tal, vocês podem fazer aqui a subscrição online. Se clicarem aqui no botão, eu não vou finalizar aqui o processo, mas terei que colocar aqui os meus dados, o meu nome, a minha morada e alguns dados ele já foi buscar aqui à simulação e depois faria aqui a submissão deste formulário e depois o contrato seria emitido e receberiam as referências para fazer o pagamento. Um documento que têm que juntar sempre aqui é o cartão de cidadão para depois dar andamento ao processo. Ana, acho que mais rápido não podia ser. Foi muito rápido, obrigada, Renato, por ter Pronto. sido resumido aqui. Eu acho que é importante, o PPR tem benefícios fiscais vantajosos, mas é também uma forma, como o Renato estava a dizer, de assegurarmos também a nossa reforma, não é? Porque, segundo o Aging Report de 2024, em 2050, a Segurança Social apenas vai cobrir cerca de 40% do nosso último ordenado, não é? Se tivermos um ordenado de 1.000 euros, vamos receber apenas 400 euros de reforma. Ora, poucos são, e nós conseguimos sobreviver todos os meses com 400 euros. Portanto, temos de ter aqui um complemento. E esse complemento pode passar por um plano de poupança-reforma que, para além de nos dar benefícios fiscais imediatos, como a Bruna estava a referiu, também nos vai permitir poupar de forma regular para termos este rendimento extra na nossa reforma. E hoje em dia existem bastantes fundos PPR, nomeadamente com rentabilidades muito interessantes, que podem eventualmente dar esse complemento que nós precisamos. Portanto, há aqui um sentido de responsabilização individual que não deve ser posto de lado e que devemos assegurar e tomar controle da nossa própria reforma. Eu que estou consciente do tempo, eu não sei se há alguma questão que queiram colocar, entretanto, alguma questão que tenham surgido sobre os PPRs. Deixo ficar aqui. Não sei, Bruna, se queres acrescentar mais alguma coisa que achas que seja pertinente. Penso que não. Tinha aqui a Susana Silva a perguntar, então os 300 para mais 50 só devidos no primeiro ano ou a todos os anos durante a existência, como tinha dito. Eu acho que esta pergunta veio depois de eu ter dito, Sim, explicado que se fosse assim era muito bom. Ou seja, se é bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é. Não, têm que investir todos os anos, no caso entre os 50 e os 60, continuam a ter benefício, após os 60 é que já não há estes benefícios à entrada. Mas têm que ou seja, investir, tem que existir sempre quase um depósito de sim, dinheiro no PPR todos os anos para que haja aquele benefício aquele no benefício. ano em questão. Ou seja, se tem que investir 2.000 euros em 2024 para ter esse benefício. Se eu quiser ter o benefício em 2025, tenho que voltar a pôr os tais 2.000 euros, ou 1.750 ou 1.500. Portanto, tem que No haver caso da Susana, era entregas, 1.500. exatamente. Portanto, tem que haver entregas todos os anos, porque senão só existe no Também é ano da importante, entrega. também é importante que eu não referi, mas vocês não têm que pôr de uma só vez, vocês podem fazer faseado. Exatamente. No total do ano é que querem o máximo de benefício, têm que ter também aqui o máximo do valor investido. E Exatamente. também não necessitam de fazer um único PPR. Podem Uhum. fazer 3, 4, 5 PPRs. Ou seja, a soma de todos eles é que não pode exceder o valor dos 2.000, 2.750 ou 2.500 euros. Também acrescento mais duas coisas importantes. Pode ser por casal, ou seja, entra, o máximo dos máximos seria os 800 para um casal com os dois com menos de 35 anos, ou então podia ser um tem 30, tinha os 400, outro tem 38, teria os 350. Ou seja, podem ter até esse montante máximo de benefício. Não entra, também muita gente utiliza os PPR, vocês acho que têm um artigo do blog também sobre isso, para os filhos. Sim. Mas aí não há os benefícios à entrada quando é para os filhos.
mas podem também fazer. Sim, eu acho que isso é Só uma das que, vertentes. desculpa, Desculpa. Ana, só aqui por causa da questão dos filhos, porque hoje foi um tema que nós falámos na empresa. Tenham atenção a uma coisa, que se colocarem o vosso filho como pessoa segura, aos 18 anos, o dinheiro é do vosso filho. E ele Uhum, mexe o dinheiro e não vos passa, não é preciso vos dizer nada. É uhum. só a única ressalva que faço aqui relativamente aos filhos. Ok. Ehm, Temos aqui uma questão do Bruno. No caso de abater o crédito de habitação, é passado 5 anos do primeiro investimento. Sim, pelas regras normais, que são as que vão continuar em vigor, porque essas não mudou e já existem há muitos anos, é após ou têm que ter a primeira entrega. Eles também falam que têm que ter pelo menos 35% do valor lá na legislação. O que está em vigor é estas novas medidas que terminam já agora, porque pelo menos ninguém as continuou para a frente. Pelo menos ninguém se pronunciou sobre esse assunto, portanto, tem que se esperar por essa situação. Sendo a mais positiva, não é? Porque acho que as outras ninguém quer ninguém quer estar à espera delas, não é? Que é a situação de doença ou de desemprego de longa duração. Essa questão também é importante, os 35% das entregas na primeira metade da vigência do contrato. Isso. Também temos um artigo de blog a falar sobre isso, penso eu. Não temos nada. Sim, Acho sim, que sim, falamos temos. num artigo de blog. Muito bem, agradeço a todos, não vos quero tirar muito mais tempo. Espero que tenha sido útil. Os PPRs, para mim, é um produto que todos nós devemos ter, seja pelos motivos dos benefícios fiscais, seja pelos motivos de podermos ter um produto de poupança que está a render e que tem benefícios à saída, seja porque estamos a poupar todos os meses para os nossos filhos poderem depois, mais tarde, aos 18 anos, levantar e ir passear pelo mundo. Seja que motivo for, um PPR, do meu ponto de vista, é sem dúvida um produto que todos nós devemos ter e que podemos, existem PPRs que podem ser subscritos com apenas 20 euros por mês. Portanto, acho que está ao alcance de todos nós contribuirmos de alguma forma para os objetivos que nós definimos, nós próprios, sejam eles qual forem. Portanto, agradeço a todos a vossa presença. Bruna, muito obrigada pela tua disponibilidade em estares aqui hoje connosco. É um tema que é relevante pela altura do ano, mas eu penso que também é muito interessante e tivemos aqui também uma perspectiva global de IRS que agora no primeiro trimestre do ano acaba sempre por consumir algum do nosso tempo, e percebermos exatamente como é que ele é feito e tu realmente descomplicas o complicado, não é? Ou Sim. simplificas o complicado. Acho que foi uma explicação, aprendi muito também sobre isso, porque realmente eu não, pronto, apresenta uma declaração e eu vejo que está lá, mas essa perspectiva de saber que todos nós pagamos imposto, ele nunca é negativo, portanto, nunca nos devolvem nada que nós não tínhamos pago. Os benefícios fiscais permitem exatamente deduzir ou reaver alguma coisa que nós já tínhamos adiantado, não é? Portanto, eu acho que isso é muito interessante de perceber. Agradeço a todos, e espero ver-vos em breve num próximo webinar ou, quem sabe, poder-vos dar as boas-vindas como clientes Mudei para quem não seja através do seguro PPR ou fundo PPR que nós também temos, ou a qualquer outro dos seguros que nós temos disponíveis na Mudei. Nós estamos aqui, de facto, para apoiar e para descomplicar este mundo dos seguros, que nos protege de uma forma ou de outra, mas que é relevante nas nossas vidas e que estão lá para quando menos gostamos de os ter, mas eles estão lá para nos ajudar nesses momentos. Muito obrigada a todos. Em nome da Mudei, agradeço a vossa presença e agradeço, Bruna, mais uma vez pela tua disponibilidade. Muito boa noite a Obrigada, todos. eu. E Está Festa boas bem? de E festas. Natal. boas Obrigada. festas a todos. Muito obrigada.